O Real Madrid não só não recebeu nada do Lyon por enquanto, mas mesmo que recebesse, a resposta era claramente não. O Real Madrid conta e muito com o Endrick para a próxima temporada, inclusive conversando com uma pessoa do Endrick, a frase foi a seguinte: o Endrick é o primeiro reforço do Real Madrid para a próxima temporada. Tamanho é então essa confiança em ter o jogador de volta e aproveitá-lo, né? O Xabi Alonso não aproveitou. Veremos agora na próxima temporada se tiram mais proveito do Endrick, porque de fato ele volta e volta fortalecido. É simplesmente surreal o que o Endrick está fazendo na França. É para deixar qualquer um de queixo caído e muita gente em Madrid passando vergonha. O garoto não tá só jogando bola, ele tá dando um recado curto e grosso para quem achou que ele ainda era verde demais. O Real Madrid cometeu o maior erro do ano ao deixar esse fenômeno sair por empréstimo. A pergunta que não quer calar nos bastidores da Europa é uma só: o Florentino Pérez já ligou pedindo desculpas? O arrependimento no Santiago Bernabéu é tão grande que o clima esquentou de vez. Hoje, no Fute Play News, a gente vai abrir a caixa preta desse sucesso absurdo do Endrick e o plano desesperado do Real para trazer ele de volta. Mas, antes da gente continuar, já deixa o seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo. Você acha que o Endrick já é o melhor brasileiro na Europa hoje? Comenta aí que eu quero saber a sua opinião e bora pro vídeo. O que o Endrick tá fazendo no Lyon é daquelas histórias que a gente vai contar pros netos. Ninguém, nem o mais otimista, previu que ele chegaria com tanta força e impacto. Não é só uma fase boa, sabe? É um recado direto pro futebol europeu e principalmente para quem achou que ele precisava de rodagem, longe do Real Madrid, né? Ele chegou na França cercado de curiosidade, mas também de muita desconfiança. Mas o garoto é especial. Em pouquíssimo tempo, ele transformou aquela dúvida em um respeito absoluto. Ele não se esconde, ele pede a bola, ele encara zagueiro experiente como se estivesse jogando no quintal de casa. A cada final de semana, o campeonato francês virou o palco de um show particular. A torcida do Lyon já entendeu que não tá vendo só um bom jogador, mas um talento raro, daqueles que mudam o patamar de um clube inteiro sozinho. Ele tomou o protagonismo e não parece que vai soltar tão cedo. Enquanto o Endrick brilha, o clima lá em Madrid começou a ficar estranho. Os dirigentes do Real acompanham cada detalhe desse empréstimo, e o sentimento hoje é uma mistura de surpresa com um incômodo bem grande. Sabe aquele arrependimento que bate quando você abre mão de algo valioso e vê que se precipitou? Pois é, internamente, a pergunta que ecoa nos corredores do clube é: a gente errou feio ao liberar o garoto? Bom, no Lyon, o Endrick ganhou o que ele mais precisava e não teria em Madrid agora: minutos, sequência e a liberdade total para errar e acertar. E ele respondeu da melhor forma possível, com gols decisivos e assistências que deixam qualquer defesa perdida. Hoje, preparar um jogo contra o Lyon começa obrigatoriamente por tentar descobrir como parar o Endrick. Ele se tornou o centro das atenções na Europa, e o Real Madrid está assistindo a tudo isso com uma pulga enorme atrás da orelha. A adaptação dele foi assustadora. O Endrick não sentiu o ritmo físico da Ligue 1, que a gente sabe que é pesadíssima. Ele mostrou uma inteligência absurda para lidar com zagueiros que têm o dobro do tamanho dele e, para melhorar, adicionou uma leitura tática que ele não tinha antes. Ele não é mais só aquele finalizador nato. Agora ele participa da construção, recua, ajuda o time e cria espaços. Essa evolução não passa despercebida, principalmente para um clube como o Real Madrid, que se orgulha de enxergar o futuro. Nos bastidores do clube merengue, o nome de Endrick voltou a ter um peso enorme. Em cada reunião, em cada relatório técnico, o arrependimento fica mais claro. Tem gente lá dentro dizendo abertamente que o ataque do Real hoje sente falta exatamente da intensidade e da agressividade que o Endrick está exibindo toda semana lá na França. Ele provou que já estava pronto para o maior desafio do mundo. O clamor da torcida e o arrependimento de Florentino Pérez, a pressão para ele voltar, está crescendo de um jeito que a diretoria não consegue mais ignorar. Torcedores, comentaristas e até ex-ídolos do Real Madrid começaram a perguntar publicamente: por que ele não tá aqui ajudando a gente agora? O futebol é feito de timing e o do Endrick é perfeito. O impacto dele vai muito além dos números, que já são impressionantes. Ele aparece quando a bola queima, nos momentos mais tensos, e essa frieza para um moleque da idade dele é o que mais chama a atenção. Relatos indicam que no vestiário do Lyon ele já é visto como um líder técnico. Ele motiva os companheiros com aquela vontade de vencer que é contagiante. E é nesse cenário que surge a reação do homem forte. Florentino Pérez, presidente que é conhecido por ser frio e calculista, está acompanhando cada passo e já deu sinais de que quer o brasileiro de volta o quanto antes para corrigir esse erro de planejamento.
O futebol não perdoa erros de avaliação, mesmo sendo um gigante. O Real Madrid também aprende com as pancadas. O caso do Endrick está sendo visto como uma lição de que às vezes o talento é tão óbvio que você não pode deixar para depois. O empréstimo cumpriu o papel de dar rodagem, mas foi além do esperado. Ele revelou um atleta pronto, maduro e faminto por desafios maiores. A cada rodada na França, o debate ganha força. Vale a pena deixar ele lá se ele já joga nesse nível? Essas perguntas ecoam no Santiago Bernabéu e alimentam a sensação de que o clube não quer perder mais nenhum segundo. Pro Endrick, foco é o presente. Ele mantém aquele discurso humilde de aprendizado e gratidão ao Lyon, mas a gente vê nos olhos dele, e principalmente no jeito que ele joga, que ele sabe exatamente onde chegar. Ele tem a ambição de quem sonha grande, e o Real Madrid sabe que esse é o DNA do clube. É impressionante como o Endrick mudou o clima no Lyon. A comissão técnica de lá não esconde a satisfação de ter um jogador com essa ética de trabalho. Ele treina forte, escuta, quer evoluir todo dia. Isso transformou ele num ativo valiosíssimo para o futuro imediato do futebol europeu. Quando um jovem atinge esse nível tão rápido, as peças do tabuleiro começam a se mexer. Florentino Pérez sabe que o Real Madrid vive de estrelas, mas também de jovens que assumem a bronca. E o Endrick se encaixa perfeitamente nesse perfil. Ele traria para o Real algo que está faltando: imprevisibilidade e poder de decisão nos momentos de sufoco. O sucesso dele na França escancarou que o Real Madrid talvez tenha subestimado o quanto ele já era maduro. Agora o desafio é como trazer ele de volta sem quebrar os acordos, porque a vontade de ter ele em Madrid hoje é total. A história que o Endrick está escrevendo na França é só um ponto de virada. Esse capítulo vai ser lembrado como o momento em que o mundo parou de ver ele como promessa e começou a ver como realidade. Ele não esperou a vez dele, ele simplesmente foi lá e tomou o que é dele por direito. E quando o presidente experiente como Florentino demonstra que quer corrigir o caminho, é porque algo muito grande está acontecendo. No fim das contas, o Leão está aproveitando cada segundo desse brilho, enquanto o Real Madrid reflete sobre suas escolhas. E o Endrick? Bom, ele segue fazendo o que ele sabe fazer de melhor, jogando futebol em altíssimo nível, com alegria, intensidade e uma personalidade que a gente raramente vê. A bola continua rolando, os gols continuam saindo e o futuro parece cada vez mais claro. O caminho de volta para casa está sendo pavimentado com gols e atuações de gala. A gente precisa falar da cabeça desse moleque. É uma mentalidade que lembra os grandes nomes que já passaram pelo Real Madrid. Ele joga com uma fome de quem quer ser o melhor do mundo e isso transparece em cada dividida. Não é só talento técnico, é força mental. Sair de um país, ir para o maior clube do mundo, ser emprestado para outra liga e em vez de se abater, destruir a competição, isso é para poucos. O Endrick mostrou que não sente o peso da responsabilidade, ele se diverte com ela e é justamente esse tipo de jogador que o torcedor do Real ama. Alguém que decide clássico, que marque noite europeia e que não se esconde atrás de desculpas. O arrependimento do Florentino é proporcional ao talento que o Endrick está mostrando. O Real Madrid sabe que tem um diamante bruto que já está lapidado e pronto para brilhar na vitrine principal. Tudo indica que esse retorno vai acontecer muito antes do que qualquer um previa lá no começo da temporada. O sucesso do Endrick reacendeu uma chama de expectativa no torcedor merengue. Eles já imaginam ele lá, decidindo jogos grandes e sendo a referência que o ataque precisa. O futebol vive de histórias, e essa construída na França tem tudo para ter um final épico na Espanha. Ele mostrou que não é uma promessa distante, ele é o agora, e o Real Madrid, que não gosta de perder tempo, já está se movimentando nos bastidores. A cada jogo que passa, a sensação de que ele é a peça que falta no quebra-cabeça do Real só aumenta. O garoto está pronto para vestir a camisa branca novamente e fazer história de verdade, deixando esse período na França como um grande cartão de visitas dele para o mundo. Mas e o que esperar de agora em diante? Bom, para fechar, a gente vê que o Endrick está no controle do próprio destino. Ele soube usar o Lyon como um trampolim perfeito e agora o mundo inteiro está de olho. O futuro é brilhante e tudo indica que o Real Madrid vai correr contra o tempo para trazer seu craque de volta para casa. A gente vai continuar acompanhando cada gol e a cada lance dessa joia, porque o que ele tá fazendo é histórico. O futebol agradece quando um talento assim aparece e não se intimida. Agora, o próximo capítulo dessa novela promete ser ainda mais emocionante, com o mercado da bola pegando fogo e o Real Madrid tentando consertar a sua estratégia. O Endrick é realidade e o topo do mundo parece ser o único destino aceitável para ele. Mas e aí? Você acha que o Real Madrid deve forçar a volta do Endrick agora ou deixa ele terminar a temporada voando na França? Deixe sua opinião aqui nos comentários, não esquece de curtir o vídeo para dar aquela moral pro canal e valeu, até o próximo vídeo. Seu chão, craques em ação, análise no
Multiplayer paixão, multiplayer paixão.